Vou entrar aqui, pessoal. Chamar o pessoal para vir para a live. Boa noite. Já vai convidando aí o pessoal para entrar. Aperta o aviãozinho aí, gente. Vai ajudando a gente para que mais pessoas consigam ver a live. Boa noite, doutora Maíra. Oi, Carol, tudo bem? Não precisa me chamar de doutora, não. Me chama de Maíra. Vamos lá. Tá bom, vamos lá. Então, eu escolhi esse tema porque é um assunto muito relevante. A gente vê os números aumentando a cada ano e é assustador. Eu acho que a gente pode até chamar que diabetes tipo 2 é como se fosse uma pandemia atual. Sim. Então, eu queria começar com você com a pergunta assim. Primeiro, o meu público que me assiste é a maioria diabetes tipo 1, não é diabetes tipo 2. Então, acho que seria legal a gente explicar um pouco o que é diabetes tipo 2, quais são os critérios para diagnóstico de diabetes tipo 2. E essa live eu tenho como objetivo trazer conhecimento no sentido de como a gente pode evitar que as próximas gerações venham ter diabetes tipo 2 também. Muito legal. Então, se você quiser se apresentar primeiro e depois introduzir. Tá. Boa noite a todos. Meu nome é Maíra, eu sou médica anestesista. Estudo bastante jejum já há bastante tempo. Eu atualmente uso jejum terapêutico para tratar uma série de doenças relacionadas à hiperinsulinemia, inflamação crônica, doenças autoimunes. Então, o que eu vou falar com vocês hoje é sobre o diabetes tipo 2, porque ele é a principal doença, a manifestação, né, mais prevalente aí da resistência insulínica e afeta a todos nós no mundo todo, não para de crescer, até em populações que estão emagrecendo ou não estão ganhando peso, o diabetes tipo 2 está crescendo em escala assustadora. No Brasil, 10% da população é diabética tipo 2, que sabe, né? A Carol sabe como a gente não tem... tem várias pessoas que nunca nem mediram e nem sabem que estão. Então, esse número é muito pior do que a gente imagina. Então, o que eu faço no meu dia a dia é usar o jejum como uma forma de tratar e reverter a resistência insulínica. E uma das manifestações da resistência insulínica bem importante é o diabetes tipo 2. Então, a gente vai falar do diabetes tipo 2 de uma maneira um pouco mais diferente e atualizada, né, Carol? Porque Exato. O mundo parece estar parado no passado. Eu trouxe aqui, Maíra, se você quiser mostrar para as pessoas, porque muita gente aí não sabe que tem diabetes tipo 2. Então, como você percebeu os primeiros sinais que você tem diabetes tipo 2? Um deles é esse aqui, que a gente fala que é a Niagras... A cantose nígrica. Cantose nígrica, isso mesmo. Então, eu trouxe para mostrar aí, porque muita gente aí em casa pode se observar e ver se tem ou não. Sim, essas manchinhas escurecidas nas dobras, Isso. Elas podem aparecer não só no pescoço, mas como nas axilas, embaixo dos seios, até nas dobrinhas da região abdominal, nas coxas, e é super comum. Então é super importante. Ela é uma manifestação importante, mas ainda mais importante do que isso é saber que é assintomático durante muito tempo, tá? Muito antes de começar a alterar a sua glicemia, a sua insulina aumenta. A gente tem estudos mostrando que é em torno de 10 anos que a gente consegue descobrir que o seu risco para diabetes tipo 2 está aumentadíssimo, porque você já está resistente à insulina. Então, é muito importante, toda vez que o seu médico for pedir glicemia em jejum, você peça a insulina em jejum. Isso é uma ótima maneira de aumentar a chance de você descobrir algo que você vai demorar muito para descobrir se for esperar a medicina lenta, do jeito o mais devagar possível, para não falar de uma maneira mais indelicada.
que você tá diabético ou tá com um risco aumentado para diabetes. Lembrando que história familiar também é muito importante. Uhum. Então, se você tem história familiar, lembre-se que o seu risco, se você tem história familiar e está acima do peso com a cintura aumentada, Isso. esses são 2 indicadores muito importantes do risco aumentado para o diabetes tipo 2. A Carol está colocando aí também. Exato. Eu trouxe da barriga, mas a barriga não ficou Isso. muito boa aí na imagem, mas eu trouxe também da cintura abdominal para mostrar. Isso, então você pode pegar uma fita métrica, passar ao redor do umbigo, né, da cicatriz umbilical, sem torcer a fita. E quando você fizer essa medida, você vai dividir essa medida pela sua altura, em centímetros, tá? Então vamos supor que a pessoa tenha 112 centímetros de cintura na região do umbigo, ela vai dividir pela altura, 1,60. Essa conta, que eu não sou uma calculadora ambulante, estou inventando, não sei. Mas com certeza ela está acima de meio. E quando está acima de meio é um sinal de alerta, tá? Que a sua cintura está aumentada. Essa medida é barata e muito boa para dizer se você está com um acúmulo perigoso de gordura visceral, tá? Tem outras medidas estanques que também ajudam para mulheres acima de 88 e para homens acima de 102, mas essa cintura sobre a altura é uma ótima. Exato. Aqui são umas tags que você encontra na pele, que a gente chama de skin tags. São aquelas verruguinhas, né, que a Umas gente verruguinhas tem. que dão no pescoço, assim, né? Que também é outro sinal. E aqui eu trouxe para mostrar da hemoglobina glicada, dos valores. Sim. Maior ou igual a 6,5, a gente considera diabetes. Geralmente, 2 dessas, né? Ou a glicada com uma glicemia acima de 126, ou um teste de tolerância à glicose com mais de 2 horas acima de 200. Enfim, a combinação que você fizer. E se você fizer uma glicemia aleatória e vier acima de 200, sim, você precisa de algum outro exame para complementar, mas provavelmente sim. 0,56 é maior do que 0,50. Então, sim, é ruim, é risco aumentado, tá? Que o pessoal que está assistindo está perguntando aí. Se deu maior do que 0,50, sim, você está com um acúmulo de gordura abdominal. Todas as gorduras não são iguais. As gorduras ao redor da sua cintura são as gorduras que mais trazem riscos, inclusive para o diabetes tipo 2. Significa que se a sua cintura está aumentada, existe depósito de gordura em volta dos órgãos. Quais são os órgãos principais do que a gente está falando aqui? Fígado e pâncreas. Esses são os órgãos-chave que a gente vai falar, que são a porta de entrada e a porta de manutenção para a resistência insulínica e para o surgimento do diabetes tipo 2. Mas por que é tão importante a gente repetir essas informações sem parar? Porque a gente consegue descobrir muito antes do diabetes tipo 2 ser instalado, antes de você perder função da célula beta. Todo mundo acha que pré-diabetes é tranquilo, né? Ai, o médico falou que eu tô com pré-diabetes, falou para eu tomar cuidado para emagrecer e falou para eu emagrecer comendo menos e entrando na academia. Esse é o tipo de coisa que você escuta no consultório até hoje e ninguém nem faz ideia, nem tem a vontade de pedir insulina, porque os próprios médicos estão sofrendo dos mesmos problemas. Os médicos também estão pré-diabéticos, só para vocês não acharem que é teoria da conspiração, médicos versus pacientes. Os médicos também estão doentes. Então, é importante que você saiba que tudo que a gente está falando aqui, se você tem história familiar de diabetes tipo 2 e tem algum desses fatores que eu e a Carol estamos falando aqui, é importante que você preste atenção na sua insulina. Esse resultado, inclusive, quando você vai olhar no laboratório, o valor de normalidade da insulina já é um absurdo do laboratório, porque ele faz a média do mundo, a média da população geral. A média do mundo inteiro, a verdadeira pandemia é a resistência insulínica. Então, quando a gente faz uma média de todo mundo que está com a insulina alterada, o valor normal do laboratório não é normal. Então, a gente preconiza que a gente busque valores com menos de 10, valores da sua insulina de jejum. Se a sua insulina está acima de 10, muito importante que você faça um cálculo bem fácil de fazer. Insulina vezes
glicemia de jejum em miligrama por decilitro, importante lembrar que aqui no Brasil é miligrama por decilitro, então você vai dividir por 405, tá? Isso daí é uma relação entre glicose e insulina que diz muito melhor de onde você tá do que valores isolados. E a gente busca um ROMA perto de 1. Acima de 2 você já tem resistência insulínica e precisa cuidar da sua vida com o que a gente vai falar aqui, certo? Muito Se bom. você está nos Estados Unidos, a conta É. eu não lembro. É dividido por quanto, Carol e Milimol? Você sabe? Do Roma? Eu ia falar de outro exame que eu até coloquei aqui, que é muito utilizado para o diabetes tipo 2, que é o C-peptídeo, que é para o diabetes tipo 1, que é o que a gente usa. Então, Carol, eu também uso pra caramba, tá? Muito. que é Por o que... quê? Ele é muito importante pra gente também. Por quê? Porque os diabéticos tipo 2, depois de um tempo, também vão perdendo a função pancreática. E o peptídeo C é uma medida muito mais estável do que a insulina. A meia-vida da insulina é minutos. A meia-vida do peptídeo C é 30 minutos. Então, quando a gente dosa o peptídeo C, a gente tem uma ideia melhor da atividade pancreática. Por que isso não é importante só para o diabético tipo 1? Porque para o diabético tipo 2, dependendo de quanto tempo de doença você tem, você vai ficando insulinopênico, seu pâncreas vai perdendo a função, seja por acúmulo de gordura, por lipotoxicidade ou só glicotoxicidade, mas você vai perdendo a função e a consequência disso é que no tratamento, quando eu uso o jejum como forma de terapia para reverter o diabetes tipo 2, o peptídeo C acaba sendo o mais importante para mim, porque eu vou saber se eu posso falar para o paciente que ele tem uma grande chance de deixar de usar a insulina por completo, ou se ele sempre vai precisar da basal e vai poder, lógico, melhorar os valores, mas não esperar abandonar completamente. Mas pode falar, Carol, o que você ia me perguntar do peptídeo C? Não, é que eu trouxe aqui alguns valores que muita gente me pergunta. Qual que é o valor normal de cipeptídeo? Essa é uma dúvida que muita gente tem. Então, aí eu trouxe, né? Nesse material que eu trouxe, é de 0,8 a 3,85. Então, chega pra gente, pra mim, paciente, por exemplo, com 0,8, e eu falo assim, gente, dá pra você viver muito bem, mas você tem que seguir uma dieta de baixo carboidrato com esse valor. E muitas pessoas não dão conta, porque elas estão comendo tanto carboidrato que mesmo que ela tenha um pouco ainda lá, não dá conta do tanto que elas estão comendo. Então, quando a gente traz essa questão de reverter naturalmente o diabetes tipo 2, a gente vai entrar daqui a pouco nessa questão que dá muitas vezes para você conseguir viver com aquele pouco que você tem, sem haver a necessidade de você usar altas doses, até mesmo retirar a dose do paciente. Só que você tem que adaptar seu estilo de vida, sua alimentação para isso. Se você não fizer essa redução, você não vai ter esses benefícios. Você vai ter que ficar usando insulina e altas doses. Então, eu queria saber sua opinião. Por que você acha que o número de diabetes tipo 2 está aumentando tanto no mundo? Bom, tem vários motivos. Então, o motivo médico, vou começar pelo médico porque eu acho que é o mais desesperador. Então, assim, por que a gente considera o diabetes tipo 2 uma doença crônica, progressiva e irreversível? Porque realmente, se você contar apenas com medicamentos, do jeito que a gente aprendeu a manejar o diabetes tipo 2, aí o diabetes tipo 2 é uma doença crônica, progressiva e irreversível. Isso porque uma doença nutricional, uma doença dietética, uma doença que vem do tipo de alimento que você come, ela não pode ser revertida com medicamentos, sem mudar a dieta. Se a gente enxergar o diabetes como uma doença dietética, aí o diabetes deixa de ser uma doença crônica, progressiva e irreversível. E quando a gente fala para algum colega médico, não estou generalizando, tá? Mas só quero dizer que às vezes a gente comenta, olha, diabetes é reversível, mas a pessoa tem que abrir mão de pizza, cerveja, pão e bolo. Vários médicos falam, putz, não adianta nada, né? Ninguém está disposto a abrir mão disso. Realmente, tem várias pessoas que não estão. Mas é tudo uma questão de como você pode conversar com o paciente. Porque quando ele acha que ele tem que abrir mão de tudo isso, mas ele vai continuar diabético, uma doença crônica, progressiva e irreversível, ele pode não se animar de abrir mão dos prazeres alimentares.
Agora, se você falar para o paciente da maneira que a gente deveria falar, que é o diabetes tipo 2 é uma doença reversível ou passível de melhora muito grande se você já estiver no estágio avançado, desde que você passe a comer alimentos naturais que sejam mais baixos em carboidrato, porque o diabetes tipo 2 é uma doença de intolerância a carboidrato. Então, se você for capaz de abrir mão de prazer cada vez que você come e reduzir esses carboidratos, existe a chance de você reduzir os medicamentos, reduzir a sua chance de ter doença renal, de ter doença na retina, de ter infarto e de ter AVC. É abrir mão de bastante prazer? Sim, porque o mundo inteiro é viciado em comer esse tipo de comida processada de 3 em 3 horas. Mas, quando a recompensa é grande, alguns pacientes se animam muito e encontram aquela força de vontade inicial para começar a fazer uma mudança realmente significativa e trabalhosa, mas que tem uma recompensa que nenhuma medicação pode prometer, que é reverter a doença, melhorar os sintomas e diminuir a chance de morte pelos principais órgãos que são acometidos pelo excesso de glicose e insulina circulante. Então, nesse sentido, eu acho que o pior não para de piorar, porque a gente continua enxergando o diabetes tipo 2 como uma doença que precisa ser tratada apenas o exame de sangue, a glicemia precisa estar numa faixa adequada. Então, se a gente enxergar o diabetes como uma doença que você tem que regular um sintoma, tratar só o sintoma, a gente não vai ter avanço. A gente não tem tido avanços nesse sentido. E um exemplo bom para uma pessoa leiga que está assistindo é quando você está com uma infecção, vamos supor, no dedão do pé, você foi a manicure te infeccionou lá com um alicate sujo e você está com uma infecção horrorosa no dedão do seu pé. É bacteriana, você está vendo pus lá. Adianta você comprar dipirona para melhorar a sua febre daquela infecção zona lá? Você acha que deixando as bactérias se multiplicando lá naquela infecção no seu dedão do pé, você acha que melhorar a sua febre vai resolver as bactérias, que elas vão parar de infeccionar o seu pé? Fica mais claro quando a gente enxerga a infecção, tratar o sintoma da febre ou resolver tratar a causa, que aí você vai, prescreve um antibiótico para o paciente para matar as bactérias que estão causando aquela infecção. O diabetes é a mesma coisa. O diabetes tipo 2, a glicemia alterada é um dos sintomas. Se a gente focar o nosso tratamento só em regular a glicemia, melhorar a glicemia, a gente está ignorando a causa. Enquanto a gente não encarar a causa de frente, a gente não vai conseguir resolver e ter muitos resultados incríveis, como a gente pode ter, e é por isso que a gente está aqui. Exato. E no livro, né, do Jason Fung, que eu estava lendo, ele faz uma metáfora, né, que ele fala do trem. Esse daí é da mala, mas ele faz uma do trem que é muito legal, que eu gosto do vagão dos trens, que daí ele explica assim, que as nossas células são os vagões. E que nós, pessoas, somos as glicoses, e as moléculas de glicose. E o guardinha chato lá, ele é a insulina. Então, é importante, Carol, explicar que em Tóquio, isso é verdade, o que ele mostrou da foto. Em Tóquio, é tanta gente, imagina que é na hora do rush da Praça da Sé, é muito pior em Tóquio, o metrô de Tóquio, que é lotado. Existe mesmo esses guardinhas para enfiar mais gente, do tipo essa foto aí da mala, da pessoa em cima da mala tentando fechar. Existe mesmo essas pessoas que, os guardinhas que empurram, amarrotam gente para caber mais dentro do trem. Importante essa observação, porque é mais chocante quando a gente sabe que é real, né? E aí ele fala isso, ele fala assim que já tá cheio lá o vagão, não cabe mais pessoas, né? Quer dizer, nas nossas células não cabe mais glicose, e a gente vai empurrando, vai empurrando. E o que a gente faz quando a gente vai lá no médico? Ele vai lá e fala assim, não, é só você aumentar a sua medicação, toma mais insulina para tentar colocar essa glicose para dentro, em vez de falar, não, para de intoxicar a célula, ou para de colocar mais pessoas para dentro do vagão. Então, eu trouxe essa imagem porque fica muito fácil da gente entender o que é o diabetes tipo 2 com esse exemplo, né? Sim, é uma doença de excesso de glicose, excesso de energia. Isso acontece dentro da célula muscular, acontece dentro da célula do seu fígado,
acontece dentro da célula de gordura, é excesso de energia. Então, o papel da insulina no tratamento do diabetes tipo 2 é muito diferente do papel da insulina no tratamento do diabetes tipo 1 ou do LADA. Por quê? Diabetes tipo 1 é uma doença autoimune cujas células beta foram destruídas pelo próprio self, pelo próprio sistema imune. Ou seja, o diabético tipo 1, ele não tem insulina o suficiente e ele precisa de insulina para sobreviver, porque a insulina é um hormônio fundamental. Porém, o diabetes tipo 2 é uma doença exatamente o oposto disso. É uma doença de excesso de insulina. E se a gente tratar o diabetes tipo 2 do mesmo jeito que o diabetes tipo 1, a gente vai ter, inclusive, aumento do risco cardiovascular. Tem um monte de estudos mostrando isso. Então, a gente tem que entender várias doenças, né, que são causadas pela hiperinsulinemia, né? Sim, Que é a insulina é um fator de crescimento. Aterosclerose, hipertensão, as doenças cardiovasculares, até mesmo câncer, Alzheimer, tudo relacionado com hiperinsulinemia, né? Então... Sim, então a gente tem que saber que encarar um problema de excesso de insulina, dando mais insulina, a gente está apenas melhorando a glicemia, o sintoma, a gente está tratando a febre, piorando a doença. E olha por que é importante saber disso? Porque mais insulina piora a resistência insulínica, então vira um ciclo vicioso que você não consegue sair. E aí vem a prescrição da nutricionista prescrevendo aveia, banana, mel e pão integral, tá? Eu recebo todos os dias no meu consultório pacientes diabéticos tipo 2 com esse tipo de prescrição. Então, por que é importante entender as coisas? Pensa comigo, pessoal. O diagnóstico de diabetes tipo 2 pode ser feito com um teste de tolerância à glicose. Como que é esse teste? Te dão 75 gramas de glicose para tomar. Teste horrível. Você toma aquele negócio horroroso e 2 horas depois vão ver a sua glicemia. Se a sua glicemia estiver acima de 200, você tem diabetes. O que isso quer dizer? Você não tolera comer, ingerir 75 gramas de açúcar. Você não tolera 75 gramas de açúcar, certo? Tudo bem. Isso é o diagnóstico de diabetes tipo 2. Ok. Então, o que um diabético tipo 2 deve comer para tratar a doença? Aí a sua nutricionista vai lá e te prescreve 300 gramas de carboidrato, de açúcar. Então, veja comigo. Você não passou no teste de comer 75 gramas de glicose. Aí vão lá com a pirâmide alimentar e prescrevem 55% de carboidrato para um diabético tipo 2. Então, isso é jogar lenha na fogueira para piorar a doença. E as pessoas não enxergam. Aveia, pão, macarrão, tapioca, banana com aveia e mel, tudo isso é digerido no seu sangue. Quando quando esses alimentos são digeridos pelo seu intestino e vão parar no seu sangue, todos eles se transformam em açúcar. E você não tinha passado no teste de 75 gramas de açúcar. E te prescrevem 300 gramas de açúcar. Vocês entendem por que é muito desesperador as pessoas continuarem prescrevendo esse tipo de dieta para diabético tipo 2 e lançarem e-books com aveia, tapioca e pão integral para diabético? Falar que isso é um e-book para diabetes tipo 2 é desesperador. A gente passou anos fazendo mal aos diabéticos tipo 2. E agora que, de repente, tem pessoas acordando, como eu, que sou uma médica que, ao invés de ler tudo isso, negar, sair correndo, esconder a cabeça embaixo do tapete, eu tô aqui dando a minha cara a bater, falando, pessoal, fizemos muitas besteiras, muitas. Adoecemos muitas pessoas. Vários familiares meus sofreram com isso. E eu acho muito mais fácil a gente admitir que, como médicos, falhamos muito, mas a partir de hoje a gente tem muito que fazer, do que ficar repetindo uma idiotice dessa que não é baseada em evidência. Se a gente for olhar em evidência, a gente tem mais de 10 anos de estudos mostrando que restringir carboidrato é superior a evitar gordura. Quando você evita gordura, você piora os seus triglicérides, você piora o seu colesterol e você aumenta o seu risco cardiovascular, além de engordar e piorar o diabetes e aumentar a sua insulina. Aí você tem dietas de baixo carboidrato
com um monte de estudos mostrando que são superiores. Detalhe, não é estudo em ratinho, é estudo em humanos, comparando vários tipos de dieta. A dieta de baixo carboidrato, low carb, é a que mais tem evidências disponíveis para melhorar a doença. Mesmo assim, médicos e nutricionistas continuam prescrevendo aveia, banana e mel para um diabético tipo 2. Isso é má prática e isso é ignorar 10 anos de evidências robustas. A gente não está falando aqui de mecanismos, de ratinho, de laboratório, de in vitro, numa placa de Petri. A gente está falando de estudos que compararam grandes populações. A gente tem muitos pacientes que foram submetidos a esses dois tipos de dieta e várias outras, e a gente encontrou superioridade em low carb. E mesmo para os pacientes que não emagreceram, low carb ainda é superior para melhorar o diabetes tipo 2, porque a gente está diminuindo a insulina. Tem várias formas a gente diminuir a insulina, que é a causa e a piora do diabetes tipo 2. E dessas formas, no estado alimentado, a melhor dieta que você pode oferecer para um diabético é a low carb. Tem várias doses de low carb que você pode fazer. O mínimo de carboidrato possível, a dieta cetogênica, ou uma dieta low carb mais permissiva, perto de 100, 130 gramas de carboidrato. Lembrem que o recomendado oficial pela dieta da pirâmide alimentar é de 300 gramas. Então, isso faz uma diferença enorme na saúde e a gente consegue ajudar muitas pessoas com esse tipo de informação que, infelizmente, entre profissionais de saúde, ainda é escassa. Então, é muito importante a gente falar sobre isso. Você tem alguma coisa a falar sobre isso, Carol? Tem então, um fala monte. aí. Eu vou falar dos dados, tá? Vou falar dos dados, que eu também Tá pesquisei. Se a minha luz ajudar, a gente vai falar dos dados. Então, vamos lá, vou falar dos dados aqui. Gente, vamos lá. Sempre acontece isso na outra live também. Se a minha luz ajudar, bom, vamos usar essa, vai. Vou falar dos dados aqui. Então, a estimativa que eu achei aqui é que 50% dos indivíduos que têm diabetes tipo 2 vão necessitar de usar insulina em 10 anos. Então, isso é muito grave, porque se a gente está falando que a gente está propondo uma intervenção que é natural, que é reduzir os carboidratos da dieta, a gente consegue até mesmo reverter a doença, como é que a gente vai dar mais insulina para os pacientes? Estamos errados, estamos fazendo errado. Estamos tratando errado. Tem vários estudos que mostram que a insulina tratamentos para pacientes diabéticos que tem um aumento da insulina às custas de medicação, tanto os secretagogos quanto insulina exógena mesmo. Então, ou você usa glibenclamida, diamicron, ou você está injetando insulina com muita insulina. Qualquer um desses tratamentos, o diabetes não fica melhor, porque você está aumentando a insulina do paciente. Quando a gente aumenta a insulina de paciente, todos os diabéticos tipo 2 sabem, depois que eu comecei a usar insulina, eu engordei uns 5 quilos. Uhum. Eles vivem com fome. Então, excesso de insulina para um diabético tipo 2 que fabrica insulina demais, é jogar lenha na fogueira e piorar a doença. Só que, pessoal, é importante vocês também, é um disclaimer muito importante aqui. A gente está falando disso, só que para diabéticos tipo 2, é necessário acompanhamento médico. Porque o que a gente está falando é tão poderoso que qualquer uma dessas mudanças que você fizer hoje, a partir de hoje, você fala, não, então deixa eu parar de comer tapioca de manhã, vou trocar por um ovo. Se você usa medicações que aumentam a sua insulina independente da sua glicemia, ou seja, glibenclamida, as glicasidas, etc., você vai ter, ou injeta insulina, você vai provavelmente ter risco de hipoglicemia. Hipoglicemia é risco de morte, risco agudo. A gente tem que evitar a qualquer custo. Então, apesar do diabetes tipo 2 ser uma doença reversível através de mudanças na sua dieta e na quantidade de vezes que você come ao dia, infelizmente, sozinho, você corre risco de hipoglicemia. E esse é um risco que nenhum diabético deve correr. É um risco agudo de morte. Então, você precisa consultar o seu médico para fazer mudanças. Por quê? Porque a dose dos medicamentos que você está usando no momento são calculadas para a quantidade de carboidrato que você come no momento. Se você tira carboidrato, você precisa de menos correção.
Uhum. Precisar de menos correção, sabe o que acontece? Você vai ficar hipoglicêmico, você pode ter hipoglicemia no meio da noite, você pode ter hipoglicemia dirigindo. Então, apesar de ser tratamento, requer acompanhamento médico. E isso é grave. E é por isso que é desesperador, porque não tem médico para todo mundo suficiente para ajustar a dose da população diabética inteira se todos resolverem ouvir essa informação de uma vez só. Por isso que a gente precisa propagar essa informação para que mais médicos e mais nutricionistas saibam o que estão fazendo dos pacientes. Mas você vai precisar de algum médico. Tem o curso do Dr. Souto e do Dr. Bomeni, que chama Diabetes à Solução. Ele tanto é para pacientes diabéticos tipo 2, quanto tem uma lista de médicos que fizeram o curso e vão poder ajudar vocês nesse ajuste para que vocês consigam melhorar essa doença da melhor maneira possível, de um método natural que vai recobrar a sua saúde, mas você precisa de acompanhamento médico. Perfeito. Então, eu trouxe aqui um modelo do Roy Taylor, que é um outro pesquisador, que ele fala sobre a redução das calorias, que também provoca a desintoxicação lá do fígado e do pâncreas. Porque o que acontece no diabetes tipo 2? Ele fala, né, que a obesidade, ela não é a causa, mas ela sim é um sintoma do diabetes tipo 2. E que não adianta você só perder peso, você tem que perder peso significativo para você desintoxicar o seu fígado e o seu pâncreas, para assim você poder atingir a reversão. Só que a pergunta que eu faço é, como que esse paciente ele vai se comportar depois com a reintrodução dos alimentos? Porque ele vai passar por um tempo restrito, numa dieta de 500 calorias, muitas vezes tomando uns shakes que são patrocinados nas pesquisas, né? Muitas vezes eles patrocinam esses shakes. E aí, como é que vai ficar esse paciente depois? Porque ele não aprendeu a se alimentar. Ele simplesmente fez por um período, limpou o organismo dele lá, desintoxicou o fígado e o pâncreas, e depois, como é que fica, né? Então, eu acho que a grande vantagem da dieta low carb, que vem aí nessa questão, é que é uma dieta que a gente consegue ver sustentabilidade nela. Como? Através dos estudos do Virta Health, que eles utilizam uma dieta de muito baixo, né? Eu diria que é cetogênica, né? Para os pacientes. Very low carb é cetogênica mesmo, tradução cetogênica. E a gente vê, se a gente olhar os resultados que o Virta Health teve, aqui eu tenho os resultados de 2017 do primeiro estudo que eles publicaram, e que eles falaram que no programa deles, 60% dos pacientes tiveram remissão do diabetes, 94% reduziram o uso ou removeram a insulina e 83% se mantiveram dentro do programa. Então, quer dizer, eles não saíram do programa. 83% continuaram lá e fazendo a dieta. Se fosse uma dieta ruim, eles não continuariam fazendo, eles sairiam do programa. Então, existem outras maneiras para você ter essa perda de peso? Existe, né? Quais são as 3 maneiras? Você fazer uma dieta low carb, você fazer uma dieta hipocalórica, ou você fazer a cirurgia bariátrica. Os 3 dão resultado? Os 3 dão resultado. Sim, mas importante que todo mundo saiba. Os pacientes têm o direito de escolher. Então, a gente tem obrigação de falar quais são as formas de reverter o diabetes tipo 2 que na literatura existem como válidas e que funcionam testadas em humanos. A bariátrica resolve, a dieta hipocalórica é uma opção e a dieta de baixo em carboidrato, very low carb, quanto maior, isso na literatura também tem, tá? Então, dieta de baixo carboidrato, low carb geral. Low carb geral é superior às outras dietas. Isso. Quanto de low carb? Porque low carb tem um espectro. Você pode isso comer que eu ia te perguntar. 30 gramas de carboidrato, você pode comer 130. Então, sim, pela análise da literatura, quanto maior a restrição de carboidrato, melhor e maior o poder da dieta low carb para reverter o diabetes tipo 2. E isso, pessoal, faz sentido, né? Basta pensar, se diabetes é uma doença, diabetes tipo 2, é uma doença de intolerância a carboidrato, e você dá carboidrato na dieta do paciente, quanto menos carboidrato, melhor e mais rápido você vai reverter a sua dieta, a sua doença. E aí, lembrando que a dieta hipocalórica, que também esse gráfico aí é do Roy Taylor, né? Da dieta hipocalórica crônica. Isso, a gente tem mais de 100 anos de estudos sobre dieta hipocalórica. Eu estudo muito isso porque eu estudo jejum. E o jejum é uma das formas, ele tem muitos, digo de mínimo múltiplo comum. Tem muitas coisas em comum entre o jejum e a dieta hipocalórica.
Uma coisa que a gente sabe desses 100 anos de aplicação de dieta hipocalórica, tanto para melhora de vários tipos de doença autoimune, estuda-se longevidade através da dieta hipocalórica, reversão do diabetes também. Esses estudos do Roy Taylor até tem bastante tempo já, não são só meses. Tem mais de um ano, acho que foi publicado de 2 anos também, né? Então, assim, existem pessoas que toleram a dieta hipocalórica de maneira crônica sem reganhar o peso. Essas pessoas não são muitas, tá? Em média, nos Estados Unidos, parece que 1 para cada 1.000 pessoas aguenta ficar em hipocalórica para o resto da vida. O resto do mundo não parece tolerar viver em restrição crônica. Por isso que o jejum intermitente tem surgido como uma alternativa muito interessante, porque ele usa a hipocalórica, a dieta hipocalórica, os benefícios de restringir calorias, só que ao invés de restringir 30%, que é o tipo de dieta hipocalórica que a gente usa nos estudos, ao invés de restringir 30%, restringe-se de 75% a 100%. Então, por que isso é interessante? Porque, pelos estudos, o jejum intermitente, ou seja, fazer restrições alternado com dias normais de alimentação, parece ser mais bem tolerado por grande parte da população do que restringir cronicamente 30%. Então, seria como se fosse uma pergunta para o paciente: olha, você prefere fazer para o resto da sua vida uma dieta de 800 calorias por dia? Ou você prefere, por exemplo, fazer uma dieta de 500 calorias 2 vezes por semana e o resto da semana comer normal? Isso seria 5-2 diet. Tem vários estudos sobre 5-2 diet, sobre alternate day fasting, que mostram que existe preservação de massa magra, uma perda superior de gordura visceral, gordura na cintura. A perda de cintura é superior nos grupos que fazem o jejum intermitente, que é a dieta hipocalórica, e mais de 2-4 meses, assim. Tem até estudo de 6 meses. Então, é interessante como mais uma alternativa, porque a gente tem que respeitar os pacientes e saber que eles são diferentes. Tem pessoas que não estão dispostas a fazer o jejum intermitente, mas ficam super bem fazendo uma dieta de 800 calorias para o resto da vida. Existem pessoas que sim. A maioria das pessoas não tolera a dieta hipocalórica e costuma reganhar o peso depois que a fome toma conta. E a gente tem uma série de estudos, já que temos 100 anos de uso científico da dieta hipocalórica, tem uma série de efeitos colaterais desagradáveis, como queda do metabolismo, frio, intolerância ao frio, obsessão por comida, uma perda de peso associada a um reganho com maior composição corporal de gordura corporal, né? Então, assim, tem uma série de desvantagens da dieta hipocalórica, mas ela não deixa de ser uma opção que funciona para reverter o diabetes tipo 2. Então, é importante a gente conversar sobre tudo isso, porque todo mundo tem o direito de saber que só o medicamento não vai resolver o seu problema. Mudar a sua dieta, no entanto, pode ser a solução que você precisa para talvez até deixar de usar todos os medicamentos. Depende do grau e de quanto as suas células pancreáticas foram açoitadas ao longo dos anos de diabetes tipo 2. Por que isso é importante também? Alinhar expectativas, porque senão muitos pacientes esperam que vão reverter a doença que já se estendia há 12, 20 anos, achando que vai resolver em um mês. Então é importante também a gente falar que é uma doença crônica. Lembra que 10 anos antes da sua glicemia alterar, você já estava com a insulina alta. Então, é inocente da parte do paciente achar que vai reverter tudo em um mês de jejum intermitente ou de dieta low carb. E o que mais, Carol? Dessa questão das calorias, né? Eu acho legal porque existe aquela história das calories in e calories out, né? Sim. Porque a gente fala que uma caloria não é igual a uma outra caloria. Como eu vou dizer, existem alimentos que nos fazem engordar mais do que outros alimentos. Então, entra nessa questão aí que também prejudicaria essa linha aí, né? Se a gente for pensar que existem calorias que nos engordam mais do que outras, por exemplo, elas mexem com as nossas questões hormonais. Se elas fazem com que liberem muito mais insulina, com certeza a gente vai ter muito mais fome depois e vai acabar comendo muito mais, porque ela mexe com o nosso sistema hormonal. Então, escolher também os alimentos mais densos nutricionalmente, que a gente sempre fala, né? Que são as proteínas, os vegetais de baixo amido, isso vai levar com que diminua a sua fome também. Mais uma vantagem da low carb, né?
Com certeza, é só usar exemplos práticos. Vocês acham que o efeito de você tomar uma Coca-Cola normal na sua fome, pensa que você está com fome. Você foi lá e tomou uma latinha de Coca-Cola normal. Depois de tomar essa latinha, matou sua fome? Está super satisfeito? Você acha que a resposta dos seus hormônios a uma latinha de Coca-Cola normal é igual a 150 gramas de castanha de caju? Não, né? Então, apesar da gente pensar em caloria, a gente aprendeu tudo errado mesmo. O efeito dos alimentos, o efeito hormonal dos alimentos é o que realmente controla a sua fome e piora o seu diabetes também. A gente passou muito tempo enxergando, por exemplo, o mel, o agave, como ótimas opções, e as frutas, né, como ótimas opções para o diabético. Por que a gente achava que era ótimo dar mel para um paciente diabético? Porque o mel tem tanta frutose que ele não faz muito efeito na glicemia. E a gente só olhava para a glicemia dos diabéticos. A mesma coisa, o mel caro, né, que você encontra lá no supermercado. Mel caro é quase 100% frutose. Então, ele não faz nada na sua glicemia. Só que ele piora muito a sua doença. Por isso que a gente precisa enxergar o diabetes como uma doença complexa e não só uma doença de excesso de glicose no sangue. Porque se você focar só nisso, você vai fazer muita besteira, como a gente vem fazendo há muito tempo. Então, esse tipo de recomendação é importantíssimo que os diabéticos tipo 2 saibam. Frutose, mesmo a frutose das frutas, ela prejudica sozinha, sem mais nada. O paciente magro, comer frutose piora, independente do que você está fazendo, piora a sua doença. Por quê? Porque a frutose lá no seu fígado, a frutose ela não é utilizada por nenhuma outra parte do seu corpo. A frutose ela vai inteira parar no seu fígado. E quanto menos fibra associado, mais rápido ela vai parar lá. Então, por exemplo, uma fruta no meio da tarde, tomar um suco no meio da tarde, tomar uma Coca-Cola no meio da tarde, entre o almoço e o jantar, você não comeu nada, direto o suco e a Coca-Cola, o efeito disso é um bolos de frutose no seu fígado que vai estar mandando um sinal de falência energética que vai ordenar a todas as células hepáticas a produzirem gordura direto. A gente chama isso de lipogênese de novo. A gente produz gordura direto. Produzir gordura direto, o que vai acontecendo? Você vai acumulando um monte de gordura lá no seu fígado e vai piorando a sua resistência insulínica. Só que é tanta gordura que o seu fígado pega o seu VLDL, aliás, transforma em triglicéridos, né? E manda pelo VLDL passear pelo seu sangue, pela sua corrente sanguínea. E aí ele começa a distribuir essa gordura para outros lugares, inclusive para o seu pâncreas. Então, você precisa entender que frutose, a frutose das frutas, a frutose do mel, a frutose do açúcar união, a frutose do chocolate, a frutose do sorvete, elas são duplamente engordativas, porque elas sempre têm glicose junto, né? Lógico, glicose vai alterar a sua glicemia, e aí você já sabe do resto. Mas a frutose independente, ela é um veneno silencioso para o fígado do diabético tipo 2. E a gente precisa sair desse ciclo vicioso de mais frutose, mais gordura no fígado, piora a resistência insulínica, fabrica mais insulina e o ciclo não para de piorar. Então, para sair desse ciclo vicioso, a gente realmente precisa cortar o açúcar e parar de comer o tempo inteiro e diminuir a quantidade de carboidrato quando vai comer. Por isso que essas 3 mudanças na sua vida vão transformar a sua doença muito mais poderoso do que qualquer medicamento que a gente tem. Eu não sei se ficou claro do jeito que eu falei. A imagem não está muito boa, mas ficou super claro, deu para entender. Maíra, eu tenho uma pergunta aqui que não está dentro do que a gente planejou, mas eu queria saber qual é a sua opinião sobre a metformina. Acho uma droga fantástica, barata, muito acessível, inclusive no sistema de saúde aqui no Brasil. E muito mais fácil, inclusive nem precisa de receita médica para comprar na farmácia, é mais fácil que nos Estados Unidos. Eu tenho um monte de paciente aí que mora nos Estados Unidos e não consegue. Tem resistência insulínica, tem insulinas altíssimas e eu não consigo que os pacientes usem aí, porque eles não conseguem um médico que entenda o que é resistência insulínica. Então é muito triste. Então assim, a metformina é uma droga muito legal que ela age na raiz do problema. Vocês estão vendo aqui, fatty liver é a gordura no fígado. Ela é uma peça-chave do diabetes tipo 2.
E a metformina, ela tem uma ação específica no fígado, que é a mais interessante de todas, na minha opinião, que ela reduz a produção hepática de glicose. Você pode ver que você está num jejum. Eu tenho vários pacientes que estão com jejum de 48 horas, às vezes me avisam, doutor, eu juro por Deus que eu tô de jejum, eu prometo para você, mas eu tô com 120 de glicemia a hora que eu acordei. Por quê? Porque não é só os alimentos que te fazem aumentar a sua glicemia, os hormônios contrarregulatórios também. E aí, o que que acontece? A gente tem a variação hormonal pela manhã, por exemplo, o seu cortisol vai lá dar uma chibatada no seu fígado e faz com que ele libere glicose no sangue. A metformina é uma droga muito interessante, por quê? Porque ela age ali no fígado, diminuindo essa liberação de glicose. O Dr. Fung tem uma analogia muito esclarecedora, porque ele tem umas analogias que são as melhores. Imagina uma bexiga cheia, lotada de ar, aquelas bexigonas mesmo. Você quer soltar só um pouquinho de ar. Aí você abre e faz assim. Não sai um montão, faz... É isso. O fígado do diabético tipo 2, ele libera muita glicose com esse tipo de estímulo hormonal. E a metformina age aí. Ela tem outros mecanismos de ação. Mas eu acho que esse é o principal mecanismo, com a principal vantagem, e como a metformina ela não traz um aumento da insulina, ela é segura para usar nas estratégias que a gente está falando, estratégias de baixo carboidrato. Eu uso durante o jejum. Por quê? Porque não tem efeito colateral de hipoglicemia, que é o principal que a gente deve evitar. Ao contrário das metformina, da glicazida, do diamicron, que antes de começar a dieta low carb e o jejum, a gente precisa suspender a medicação. Você não pode fazer sozinho, por quê? Porque às vezes você tem uma glicemia tão alta que não dá para suspender de cara, tem que ir diminuindo devagar. Quão devagar? Depende, por isso que precisa de médico. Mas a metformina é uma droga fantástica, ela tem ação molecular na cascata do AMPK, ela simula o jejum no estado alimentado. Por isso que a metformina está sendo estudada para melhorar déficit cognitivo no Alzheimer. Por quê, gente? Porque do pescoço para cima, o seu corpo também sofre com excesso de energia. E excesso de energia no cérebro, ele não resulta em engordar o cérebro, ele resulta em piorar a sua memória e piorar a sua cognição. Não é à toa que o Alzheimer é chamado de diabetes tipo 3. E não é à toa que a gente tem vários estudos de metformina para melhorar déficit cognitivo relacionado ao Alzheimer e resistência insulínica. A gente usa a metformina off-label para várias outras doenças que não são diabetes tipo 2. Por exemplo, ovário policístico pode ser usado. Tem vários outros tipos, até em alguns tipos de câncer relacionados à hiperinsulinemia, a gente usa a metformina. E é muito interessante saber que tem estudos retrospectivos com diabéticos e o que eles descobriram de curioso. Esse estudo foi feito na Inglaterra porque lá o sistema de dados cruzado é muito bom. Eles descobriram que os diabéticos que usavam metformina no tratamento tinham uma menor incidência de câncer de mama. Isso não é incrível? É incrível. Só que quando a gente entende que a metformina é uma droga que ajuda a diminuir a glicose e por sinal, ajuda a diminuir a insulina que precisa ser liberada por consequência disso, a gente entende, porque a insulina é um fator de crescimento, ela não serve só para colocar a glicose para dentro da célula. A insulina é um fator de crescimento em todos os outros lugares do seu corpo. Hiperinsulinemia não é à toa que está relacionado a vários tipos de câncer, por causa disso, fator de crescimento. E é por isso que a metformina é uma droga que eu realmente sou super fã para o tratamento do diabetes tipo 2. E o melhor de tudo é que ela é barata. Muito legal. Bom, vou fazer uma última pergunta aqui. Eu queria saber se existe alguma vantagem para quem tem diabetes tipo 2 ter presenças de corpos cetônicos. Porque a gente sabe, para tratar o diabetes tipo 1, a gente não precisa ter presença de corpos cetônicos. A gente não precisa ter uma dieta que seja... Carol, desculpa, falhou. Você pode perguntar? Eu não escutei. Tá. Então, a pergunta que eu queria fazer é assim, ó. Se existe alguma vantagem para quem tem diabetes tipo 2 ter presenças de corpos cetônicos. Porque para você fazer o tratamento do diabetes tipo 1, você precisa ter redução do número da quantidade de carboidratos que você está comendo, mas não necessariamente você vai ter alguma vantagem se você ter um número de corpos cetônicos aumentado. Então, eu queria saber se para o diabetes tipo 2 existe alguma vantagem.
Sim, tem várias vantagens, na minha opinião, e quando a gente estuda a relação entre glicose e cetona, o que é interessante saber? As cetonas, elas não são só uma fonte de energia. Então, quando você queima gordura, você quebra a gordura em pequenos pedacinhos, que são os triglicérides. Os triglicérides de cadeia média, eles são utilizados, então a sua gordura foi quebrada e os seus triglicérides podem ser quebrados em cadeias médias. As cadeias médias são absorvidas, por exemplo, seu músculo usa super bem, seu coração usa super bem, seu fígado usa super bem. Esse tamanho de triglicérides, ele não consegue ultrapassar a barreira hematocefálica e servir como nutriente para os seus neurônios. Então, você precisa que esses triglicérides passem pelo seu fígado, sejam beta-oxidados, e aí, como forma de corpos cetônicos, especificamente o beta-hidroxibutirato, ele vai passar a sua barreira hematocefálica, vai chegar lá para os seus neurônios, vai nutrir e servir como forma de energia. Mas o que a gente não para de descobrir? Que os corpos cetônicos, além de serem um combustível alternativo, eles também têm propriedades anti-inflamatórias. E essas propriedades anti-inflamatórias trazem uma série de vantagens, inclusive em doenças neurológicas. E qual que é uma vantagem muito incrível dos corpos cetônicos? Quando a gente está em cetose, o nosso corpo está protegido contra níveis baixos de glicose. Então, a gente está falando aqui de diabetes tipo 2, mas eu queria falar do tipo 1 também. Tá. Ficar em cetose para o diabético tipo 1 é um fator de proteção para o cérebro. A gente tem os estudos que nunca mais vão ser repetidos, que são incríveis, porque mostram que, por exemplo, aquele irlandês que fez 382 dias de jejum, ele era um obeso mórbido que ficou 1 ano em jejum, com supervisão médica. Ele, depois do 3º, 4º mês, ele ia pedalando para o hospital, ele não ficou internado o tempo inteiro. Ele ia pedalando para o hospital com 30 de glicemia, 30. Se você injetar insulina em alguém e fazer com que ela atinja 30 de glicemia, ela vai, sem os corpos cetônicos elevados, ela vai entrar em coma, é incompatível com a vida, etc. Não, ele ia pedalando com 30 de glicemia. Como isso é possível? Ele ia pedalando com 30 de glicemia, não é que ele era super resistente. É porque o cérebro dele estava usando os corpos cetônicos como combustível. Não precisa de glicose nesse caso. Então, a adaptação tanto ao jejum e à dieta cetogênica, elas são super vantajosas nesse sentido de o seu cérebro conseguir usar, depender de menos açúcar. Então, além de ter essas propriedades anti-inflamatórias, parece ser um estágio muito vantajoso em relação à proteção contra hipoglicemias. Legal. Porque o que o Dr. B ele preconiza, né, que você coma proteínas adequadas. E muitas vezes, quando você come muita proteína, você acaba saindo desse estado, não tendo muitos corpos cetônicos. Então, o pessoal fica preocupado. Mas, na verdade... entendi sua pergunta. Entendi, é o grau de cetose. Olha, é o seguinte, o que a gente estuda, isso é muito novo, de níveis de cetose. A gente não tem vários estudos sobre isso. O que a gente tem é que, para, por exemplo, tratamentos metabólicos do câncer, epilepsia, tudo que eu tô falando aqui, pessoal, é super novo, tá? A gente vê isso em congresso, tem pouquíssimos estudos, mas é super interessante. Para esse tipo de tratamento, por exemplo, epilepsia, que precisa de altos níveis terapêuticos de cetose, para esses, sair de cetose com alimentação intermitente é um problema. Tanto que as pessoas nem conseguem comer a quantidade de gordura que precisa para ficar nesses níveis terapêuticos. A gente usa o índice glicose-cetona para ter uma ideia disso. Então, não é o caso dos diabéticos tipo 2. Para diabetes tipo 2, uma cetose leve já é o suficiente para diminuir a fome. Então, nesse sentido, o que eu acho interessante para um diabético tipo 2 é ter menos fome. E isso a gente consegue com uma cetose leve. Níveis, por exemplo, se medir o beta-hidroxibutirato no dedo, o BHB, a gente a partir de 0,5 milimol já é considerado cetose. Cetose nutricional com a dieta low carb. Então, níveis de cetose entre 0,5 e 1,5 são super seguros, super tranquilos e eles garantem uma redução de fome na maioria das pessoas. Então, é interessante que você se mantenha nisso, mas também é interessante não ficar paranoico com se manter 100% cetose. Por quê? Porque a proteína é super importante para nos manter em níveis adequados de saciedade
E para garantir que a gente ganhe massa magra, a gente precisa da quantidade adequada de proteína. Então, isso é uma peça-chave. Lembrando que massa magra é o mesmo que imunidade. A gente garante a nossa massa magra, garante a nossa imunidade, garante a nossa resistência a infecções. Massa magra é como se fosse um tampão contra inflamações agudas. Então, é muito importante que a gente tenha essa preocupação de não comer pouca proteína. A gente tem uma série de estudos e low carb não é alto em proteína, mas ele também não é uma dieta baixa em proteína. E esse medo da proteína, eu acho que é, assim, não é muito útil, tanto para o tipo 2 quanto o tipo 1, no sentido de saciedade. O pessoal tem medo da proteína por conta que eles falam que vão aumentar o nível de colesterol, né? Dos triglicéridos lá do... Quer dizer, na verdade, os triglicéridos a gente já viu, a gente acabou de ver que forma desmistificou isso, gente. Se tá aumentado é porque tá comendo muito carboidrato. O contrário, não tem nada a ver com comer muita proteína. Mas o pessoal tem medo porque fala que começou e aí aumentou o colesterol, né? E daí vem, aumentei, comecei a fazer essa dieta aí que você me falou do Dr. B e aumentou o meu colesterol. E agora, o que eu faço, né? Risco, se você tá com medo do seu colesterol, é porque você tá com medo de doença cardiovascular. Se você tá com medo de doença cardiovascular, saiba que nada é pior para o risco cardiovascular do que uma insulina alta e do que triglicérides altos. E a dieta low carb e o jejum intermitente, eles têm o poder de reduzir muito os seus triglicérides, porque melhorando a resistência insulínica, você inclusive melhora e aumenta a queima de gordura. Que gordura é essa? É justamente desses triglicérides circulantes. Você vai perder acúmulo de gordura tanto visceral quanto melhorar os seus triglicéridos. Você está tratando, usando essa energia que está sobrando. Então, se você tem medo de doença cardíaca, você tem que ter medo de açúcar e medo de comida processada. Se você tem medo de proteína por causa do rim, você tem que trocar esse medo de proteína por causa do rim por medo de comida processada, porque nada piora mais a sua função renal do que uma hemoglobina glicada alta, do que uma glicose alta, do que uma insulina alta. Insulina afeta tanto a microvasculatura quanto a macrovasculatura. Os vasinhos mais finos que a gente tem no corpo são justamente do seu rim e da sua retina. São os dois órgãos-alvos que a gente deve se preocupar muito com os níveis, de acordo com o que você está fazendo com a sua dieta, com a sua alimentação. E quem impacta na sua saúde renal e na sua saúde dos olhos é justamente o excesso de açúcar e o excesso de comida processada. Pão, macarrão, bolo, tapioca, aveia e mel. Então, se você está com medo das coisas erradas, está na hora de começar a estudar para transformar a sua saúde. Porque ninguém vai te ajudar. Você vai ter que ir atrás, infelizmente, é muita informação mesmo, mas elas estão todas aqui disponíveis para você usar fontes seguras. Uma fonte segura que eu e a Carol usamos o tempo inteiro nessa live foi o livro do Dr. Fung. Então, se você tem diabetes tipo 2, existe esse livro traduzido em português. Chama O Código do Diabetes. Está disponível por R$30 na Amazon. Chega no mesmo dia, às vezes. Chega no dia seguinte. Tem paciente meu que já chegou no dia seguinte. Em português, tá, pessoal? Não tem como reclamar. Tem outro livro dele, super acessível, que chama O Código da Obesidade. Também super... olha, é leitura obrigatória. Ninguém vai te ensinar essas coisas. Não espere o seu médico do posto de saúde aprender isso. Porque, infelizmente, informação é escasso e a gente precisa tomar cuidado. Se vocês estão pedindo para mostrar a capa, essa é a versão em inglês, pessoal. É mais fácil digitar no Google Jason Fung, Código do Diabetes. Tá? Vocês vão encontrar em 30 segundos. E o Código da Obesidade, para quem não tem diabetes tipo 2, mas tem medo de ter, tem risco de ter com muitos familiares. Se você aprender a comer direito e emagrecer na cintura, você vai diminuir ou erradicar o seu risco para diabetes tipo 1. Exato. Tipo 2, desculpa, é que eu acabei de ler tipo 1 aqui. Tipo 2. Sim, já tem da Cancer Code, o Raul tá falando, mas não tem em português. E aí, Raul, toda vez que eu indico o livro em inglês, o pessoal é super reclamão aqui no Brasil, eles ficam reclamando que eu indico literaturas em inglês. Então, eu tô falando do que existe em português, Código do Diabetes e Código da Obesidade. Exato. Certo? Tá certo.
Maíra, eu queria te agradecer. Muito obrigada por você ter estado aqui com a gente hoje, disponibilizado o seu tempo. E eu queria, assim, dizer que a sua missão é muito nobre. Você tem um propósito muito grande de vida. Eu sou uma pessoa que te admiro muito pela profissional que você é. E ter trabalhado junto com você me proporcionou uma experiência muito grande de trabalhar com alguém que anda de bicicleta, gente, só para vocês terem noção, 5 horas seguidas em cetose. E é diabético tipo 1. Então, assim, realmente me mostrou que a gente não precisa de carboidratos, que os carboidratos não são essenciais. Porque ele se manteve 5 horas fazendo atividade, quebrou todas as minhas crenças limitantes nesse dia, né? Com gordura como fonte de energia. Então, assim, gente, esse é o maior exemplo de que o nosso corpo realmente ele é bicombustível e ele trabalha muito bem em cetose. E a gente tem que realmente espalhar essa mensagem para o mundo para que a gente possa, que foi a minha questão inicial da live, não deixar diminuir, né? Ou até mesmo evitar que as próximas gerações venham ter diabetes tipo 2 e que esse número continue aumentando. Serão 700 milhões em 2045 no mundo de pessoas com diabetes. Então é assustador mesmo pensar e não fazer nada, né? Com certeza. Eu agradeço também, Carol, agradeço pelo convite, agradeço pela parceria, um prazer trabalhar com você. Ainda foi um paciente que achava que era tipo 2, era um LADA, foi mal cuidado, né? Infelizmente. Então, fico muito feliz de ter trabalhado com você e acho que ele foi muito privilegiado de ter você como mestre aí para As ensinar duas, tudo né? de uma Eu e vez. você juntas. Então, muito obrigada mesmo. E doutora Cristina Fara estava aqui nos assistindo. Para quem é diabético tipo 2, eu recomendo demais essa médica, Cristina Fara, e o Guilherme Marquezini, né? Que são dois médicos maravilhosos que atendem diabéticos tipo 2 com maior carinho, com maior cuidado, e são endocrinologistas que abriram a cabeça e acharam que era melhor cuidar bem dos pacientes e correr atrás do prejuízo do que continuar negando um tratamento que é maravilhoso e não dá mais para ser ignorado. Então, um beijo enorme para vocês. Obrigada pela audiência, obrigada pelos comentários aí. E obrigada, Carol. E a gente se vê em breve. Obrigada, tchau. Tchau, tchau, pessoal.